Investidores, Ethereum sendo cotada a 1.184 dólares nesse momento, a ETH que vem deixando aqui topos descendentes, que são observados também em um time frame diário, certo? Que parece é que nessa região aqui dos 1.300 dólares, ela pode ter deixado mais um topinho descendente, e nesse momento, aqui se encaminhando, ao que tudo indica, para fazer um teste aqui na região dos 1.100 dólares, que é aquela região de suporte que a gente já tinha identificado aqui em leituras que a gente fez de análises anteriores, certo? Em um eventual cenário de rompimento desse suporte dos 1.100 dólares, investidores, é muito provável que ela volte para retestar essas mínimas que já estarão aqui na casa dos 800 dólares, sob o risco até dela renovar as mínimas desse ciclo corretivo, tá? Vou trazer aqui para um time frame semanal, quero exercitar mais o semanal nessa análise. E, bom, só para a gente recapitular aqui a leitura que a gente faz olhando esse time frame mais alto, né? Olhando um espectro de tempo mais longo. A gente entende que a ETH pode estar entrando aqui em um movimento de formação de onda 5, tá? Ela fez um movimento de impulso de onda 1, fez uma correção de onda 2 que não conseguiu fazer o rompimento da média móvel de 20 períodos, tá vendo aquela linhazinha branca ali? É a média de 20 semanas, ela não conseguiu romper e aí se projetou para fazer aquela pernada bem extensa de onda 4, ela voltou, desculpa, de onda 3, né? Depois ela voltou formando uma onda 4 corretiva e desde então ela encontrou aqui resistência mais uma vez na média móvel de 20 períodos. Ela não está conseguindo se consolidar acima da média móvel de 20 períodos do semanal nesse ciclo corretivo e a gente entende que ela pode aqui estar querendo formar um movimento que vai levá-la aqui a formação dessa onda 5, uma onda um pouquinho mais estendida e que possivelmente ou provavelmente irá romper essa mínima dos 885 dólares aqui mais ou menos, que por enquanto é a mínima do ciclo corretivo, né? E aí quando a gente traça uma retração de Fibo, tendo como base esse movimento de alta que ela teve desde o crash do Covid, ó, se a gente pegar daqui até lá o topão dela, lá na casa de quase 5 mil dólares, a gente observa que faz bastante sentido, investidores, a gente olhar para essas duas regiões aqui, ó. Na verdade, faz sentido a gente olhar para esse range, tá? Essa faixa de preço que vai desde os 649 dólares aqui, que corresponde ao 0,5 de Fibonacci, até também, ó, essa região aqui, que corresponde ao 0,61 na retração de Fibo, certo? Usualmente, nas correções dos ativos, eles atingem essas margens aqui, tá? Na estatística da análise técnica, na grande maioria das vezes, os ativos, depois de um movimento de impulso, eles costumam corrigir entre 50% e 61% do movimento de impulso. Isso significa que se a Ethereum vier buscar esse nível aqui, ó, dessa primeira linha tracejada aqui, significaria que ela corrigiu 50% desse movimento de alta, dessa bull run que ela entrou depois lá do crash do coronavírus. Ao passo que se ela vem corrigir aqui nessa linha de baixo, né, ela estaria corrigindo então 61%. E na grande maioria das vezes, investidores, os ativos atingem essas margens, tá? Por isso que a gente olha aqui com bastante atenção para essa faixa entre os 638 e os 414 dólares, porque eu acredito que é bem factível, tá? A gente vê a Ethereum indo buscar esses níveis em um cenário que o Bitcoin também vai lá buscar os 10 mil dólares, 10, 12 mil dólares, né? Esses seriam os alvos ou as regiões compatíveis com esse movimento que o BTC poderia fazer. Na estatística, esse alvo dos 50, essa região dos 50 é a que, na grande maioria das vezes, é atingida. Nem sempre o ativo atinge aqui o 61, tá? Mas a região de 50, na grande maioria das correções, a gente observa o ativo levando o preço até essa faixa. A gente também observa alvos que a gente já projetou a partir desse movimento de impulso de baixa aqui. Na verdade, foi a partir desse pivô de baixa aqui, tá? Ó, esse pivô de baixa aqui que a gente formou, ó. Uma sequência de topos e fundos descendentes, a gente teve aqui um pivô de baixa sendo formado a partir do momento em que a ETH rompeu esse fundinho aqui, tá? Tivemos um pivô de baixa, um grande pivô de baixa aqui do time frame semanal, e aí quando a gente projeta então esse movimento de impulso aqui, ó, esse impulso que ela fez, esse primeiro impulso do pivô, a gente tem alguns alvos, ó, que inclusive dois deles já foram atingidos, né? O nosso primeiro alvo estava lá em 1.276 dólares, o segundo alvo ali na casa dos 968 dólares, e o último alvo naquele
na medição daquele movimento de impulso, daqui pra gente uma margem dos $575, fato que traria a ETH para dentro dessa região aqui que a gente está colocando como uma região em que na maioria das vezes os ativos costumam buscar, né? Então a gente fica aqui com bastante atenção, né? Mapeando esses níveis e acreditando ainda, investidores, que nos próximos tempos nós poderemos ter aí oportunidades de acumulação de Ethereum ainda melhores do que aquelas que nós já tivemos, tá? Então, sim, essa aqui é uma análise bearish, não consigo ainda enxergar catalisadores que possam realizar aquele movimento de pivô de alta acima da média móvel de 20 períodos, que seria aqui um sinal de que a gente poderia estar revertendo, né, a tendência. A gente precisa de um pivô de alta aqui, ó, mais ou menos assim, acima dessa média móvel de 20 períodos do semanal, ela precisa incursionar para cima, essa média móvel de 20 do semanal. Se de repente a gente tivesse um cenário assim, a gente poderia aqui voltar a exercitar uma visão não tão bearish, ou pelo menos um pouco mais altista aqui para Ethereum, mas não é o caso, e aqui no canal a gente fala a verdade, a gente não fica aqui falando só que vai subir para ficar ganhando like, tá? Então, a gente volta a atualizar a nossa análise aqui da Ethereum nos próximos dias. Vou pedir para você que gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para você continuar acompanhando as atualizações. E agradeço também você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Um abração e até a próxima.